Olá, sou o MEI, tenho que declarar imposto de renda. Ah, meu Deus, o que será que eu farei? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes de eu falar com vocês sobre a MEI, o imposto de renda, eu preciso que você curta, compartilhe e comente sobre esse vídeo. Eu sou Eliana Yolanda, sou contadora e faço declaração de imposto de renda há 40 anos. Bora falar sobre a MEI? Muito bem. O que a MEI tem que entender, né? Então nós temos que entender o seguinte, nós temos duas pessoas. Uma é a minha pessoa MEI, que é o meu CNPJ, e outra sou eu, pessoa física. São duas pessoas totalmente diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, apesar de eu ser dona das duas pessoas. Às vezes eu tenho múltipla personalidade também, eu tenho mais outras personalidades que fazem parte do pacote, mas a priori eu tenho a minha pessoa física e eu tenho a minha pessoa jurídica. Então o que acontece? Eu, como MEI, tenho que ter um controle financeiro, apesar, né, da legislação não me obrigar a fazer contabilidade. Então, eu tenho lá a minha MEI, eu vou anotar todas as minhas despesas numa planilhinha, vou fazer a separação do que eu tirei para mim, do que era da minha MEI, e vou declarar uma parte como rendimentos tributáveis, entra tributando na minha declaração, e uma parte como rendimentos isentos e não tributáveis. Por que é importante a MEI fazer declaração de imposto de renda e ter um cuidado maior nisso? Porque você tem uma MEI, você está trabalhando, amanhã a sua MEI deixa de ser MEI, passa a ser uma empresa do Simples Nacional, você tem uma perspectiva de crescimento, você tem uma perspectiva de tudo e você está ganhando dinheiro e está comprando um patrimônio que você não pode simplesmente de uma hora para outra, aparecer na declaração. Isso você tem que ir contando a história para o fisco, né? Todo ano. Todo ano você tem que estar contando a história do que você tem de rendimentos tributáveis, o que você tem de rendimentos isentos. No caso de uma empresa do Simples Nacional, os sócios são obrigados, né, por força de lei, a terem uma coisa chamada prolabore. O que é um prolabore? Prolabore é o salário do dono da empresa, que a empresa paga para ele todo mês. Ele recolhe 11% de INSS. Se for na tabela do imposto de renda acima da isenção, ele recolhe o imposto de renda, a empresa dele faz um DARF, recolhe, informa na DIRF e faz a contabilidade. Então, ele vai apurar todos os resultados, minhas receitas, menos os meus custos, menos as minhas despesas, eu tenho ali lucro ou prejuízo. Se eu tive lucro, pela minha legislação atual, né? E se eu tenho a contabilidade de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, de acordo com todo o trererê que existe, eu posso distribuir esse lucro de forma isenta e não tributável. Isso tá valendo até agora, tá, gente? Porque na reforma isso vai mudar, na reforma tributária. Então, precisa olhar lá no seu balanço, a MEI precisa olhar lá as suas diferenças entre as suas despesas para saber direitinho como é que ela vai fazer isso. Aqui na Reviconte, a gente entrega a DIRF de todos os clientes e a gente faz, né, fecha a contabilidade, apura o lucro e distribui para os sócios da empresa. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita por todo contador, tá? E não é no chutômetro, porque isso tem que estar baseado, tem que estar embasado numa contabilidade. Então, olho vivo com essas informações para que você não seja tributado de forma desnecessária.
Porque quando a gente distribui lucro e não tem embasamento contábil, tributa-se em 15%, e fica como rendimento de tributação exclusiva na fonte. Olha como a contabilidade é importante e tem gente que diz que não é. Pois é, gente. Isso muito me estressa. Então, se você gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, divide, comenta. Não curte também, não tem problema. Põe lá um like, pelo menos movimenta a coisa, né, gente? Tá precisando movimentar isso aqui. Tá com dúvida, não sabe como fazer? Procura a Reviconte, a gente tá aqui de braços abertos para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.